Boa noite, gente linda. Tudo certo com vocês? Então vamos para a live de hoje, que já foi combinado desde semana passada já que eu ia fazer essa live. Então estou aqui. Boa noite, Rosane, tudo bem contigo, querida? Como é que tu tá? Tudo certo? Vamos falar hoje sobre limites, sobre posicionamento, sobre como dizer não, né? Muitas vezes a gente, em alguns momentos, né, da vida, a gente tem um pequeno... Boa noite. A gente pode ter algum bloqueio, né? Alguma questão com isso. E às vezes a gente acaba não se posicionando, não dizendo não colocando limite nas nossas relações. E aí a gente se desconecta de nós mesmas, né? Muitas vezes a gente se desconecta de nós mesmas porque a gente tá muito mais preocupada em agradar a outra pessoa, em dizer um sim para as outras pessoas e um não para nós. Então esse é um assunto muito importante, né? O Jung, ele foi um psicólogo muito famoso e ele falava sobre esse processo de individuação, né? O processo de individuação, ele vai exigir que a gente fale alguns nãos, que a gente se posicione, que a gente coloque limites, né? Pode ser de uma forma amorosa? Pode. Às vezes, quando a gente está aprendendo, eu digo isso por experiência própria, quando a gente está aprendendo a colocar limite, é 880. Então, às vezes a gente é muito grosso, muito rude, né? Colocando esse limite. E muitas vezes a gente não quer ser grosso, não quer ser rude, então a gente fica ali naquela passividade, né? Se quiser comentar, se quiser falar sobre esse processo aqui, tá aberto, tá? Para trazer as questões de vocês, para trazer as questões de vocês aqui sobre esse tema, né? Não vamos fugir tanto desse assunto assim, porque o intuito dessa live é trazer consciência sobre isso, né? Então, acho que é pela primeira vez eu tô fazendo uma live sem uma caneta e sem um caderno. Eu sempre tenho ali, né, certinho, capricorniana, né, o cronograma, tudo certinho. E hoje eu vou deixar no só no sentir. Eu participei de uma medicina, agora de tarde, uma cerimônia de cacau, e eu tô no sentir. Então, vamos deixar o campo falar, né? Vamos deixar esse assunto fluir e vir as informações que tiverem que vir. Então, são 3 coisas, né, que eu propus, assim, que eu falei que eu iria trazer. Seria o posicionamento, limites e como dizer não. E a gente vai conversando, então, sobre cada um desses pontos, assim, desses pilares, né? Que todos eles estão relacionados, todos eles se relacionam. Então, o limite, muitas vezes, ele tá no não também. Oi, Camila, tudo bem? Tudo certo? Como é que tu tá? O limite, muitas vezes, ele é a gente dizer não. E isso também tá relacionado ao nosso posicionamento, que é muito importante da gente ter em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque senão a gente se desconecta de nós mesmas. Tudo certo? Então, porque senão a gente acaba se desconectando de nós mesmas, né? Por isso que é tão importante. Indo, vamos lá, segura na minha mão e vamos junto nessa caminhada. Caminhada da consciência, né? Caminhada do autoconhecimento. Então, se alguém quiser, né? Eu já tinha dito ali antes, pra Rô que já tinha entrado aqui, se alguém quiser trazer alguma questão aqui, conversar sobre, aqui é um campo aberto pra gente falar sobre essas questões que eu intuí desde o início da live, que é sobre limites, sobre dizer não e sobre posicionamento. Então, é a gente parar, refletir, né, trazer a consciência e pensar como que tá o meu posicionamento? Como que tá o meu não? Como que tá os meus limites? Eu ando falando mais sim para as outras pessoas e um não para mim? Ou eu tô falando um não para as outras pessoas e um sim para mim?
É muito bom quando a gente fala não, quando a gente fala sim pra alguém e é um sim pra nós também. É maravilhoso isso, né? Mas muitos momentos na nossa vida não é. E às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. De me posicionar e depois de me sentir meio culpada, ficar meio insegura, sabe? Já aconteceu comigo. De eu me posicionar com algo e aí depois, quando eu tava voltando pra casa, eu tava assim, meu Deus, mas será que eu devia ter falado desse jeito? Talvez eu não devia ter falado desse jeito. Será que eu devia ter dito não? Será que... Sabe? Aí eu ficava naquele será. Um dia, eu vi um vídeo na internet muito... Oi, Gabriel, tudo bem? Boa noite. Um dia eu vi um vídeo na internet que o cara falava assim sobre, às vezes, né, quando a gente tá nesse processo de aprender a se posicionar, que a primeira vez que ele disse não, o cara tinha dito que a primeira vez que ele disse não, ele se sentiu muito culpado. Muito culpado. E aí ele tentava justificar. E aí... tudo certo. E aí ele tentava se justificar. Aí depois, na segunda vez, foi mais leve. Na terceira vez, foi mais leve. Então, e assim vai indo, né? Assim vai indo. Então, oi, Gê, tudo bem? E aos poucos vai ficando mais leve da gente se posicionar, da gente impor limites, da gente falar não. Mas muitas vezes, no início, é desafiador. Porque a gente não tá acostumado com aquilo. Então é um processo, é uma escadinha. É o que eu sempre digo, o autoconhecimento, gente, ele não é um livro que ele vai vir pronto e deu, tá tudo certo. Não. Ele é uma caminhada, ele é uma escada, que a gente vai o quê? Subindo. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, sobre o não, sobre os limites, também é uma escadinha. Tem vezes que a gente vai subir uma e descer 4. Tem vezes que a gente vai ir subindo, daqui a pouco a gente desce de novo. É um processo, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, isso é um processo. Então, boa noite, amor. E vamos entrar na live. É um processo, né? Como tudo na vida. Então, vamos falar sobre cada pilar, né? Quando a gente fala sobre posicionamento, o que vem na mente de vocês quando a gente fala sobre posicionamento? Posicionamento é alguém autoconfiante, alguém seguro de si. Posicionamento é alguém que tem presença. Posicionamento é alguém que não tem vergonha de se expor. O que pra ti é o posicionamento? Né? A gente refletir e pensar sobre isso. O que é posicionamento pra mim? E o mais importante, né? Sempre trago a sistêmica, sempre falo do sistema familiar, né? Porque eu trabalho com isso. Então, como que isso foi visto desde criança? Como que o posicionamento foi visto desde criança? Né? As pessoas da minha família se posicionavam ou não? Eu tinha dificuldade de me posicionar? Como que era? Né? Eu digo isso por quê? Porque a gente aprende tudo com o nosso sistema. Oi, Mari, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Então, o que eu aprendi no meu sistema e como que eu trago isso hoje pra mim? Eu vou dar o meu exemplo pra vocês, tá? Eu vim de um sistema onde, em muitos momentos, eu não vi algumas pessoas se posicionarem no meu sistema. Então, por exemplo, né, a minha mãe. Então, eu vim de uma criação onde, em muitos momentos, eu não vi minha mãe se posicionar. Eu vi ela muito mais querer apaziguar toda a situação e não se posicionar com coisas que eu sabia que mexiam com ela. Outra coisa, oi Rose, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Por exemplo, eu vivi isso no meu sistema. Mas eu tive o exemplo de uma tia que também me criou, né? Também estava muito presente na minha criação. Que a minha tia, ela era um exemplo... Boa noite, querida. Ela era um exemplo de posicionamento. Ela sempre foi... Todo mundo respeitou muito ela, porque ela sempre se posicionava. Então, ela não tinha medo de falar, né? Então, eu tive vários exemplos, assim, na minha criação. E isso influenciou. E influencia até hoje, em muitos momentos da minha vida. Então, em muitos momentos, eu não me posicionava na minha vida. E aí, aquilo tinha um preço muito, muito caro. Custava muito caro. Porque muitas vezes eu não me posicionava, eu não colocava limite em algumas relações, em algumas questões e relações, né? Eu
aprendi muito isso dentro das minhas relações, principalmente relacionamento, né, gente? A gente aprende muito. Relacionamento é a maior escola, pra quem não sabe. E eu tô a fim de, a próxima live, ser esse assunto, né? Falar um pouquinho sobre relacionamento. E foi um preço muito caro que eu paguei em alguns relacionamentos que eu vivi. E aí eu também tinha outro problema. Porque a gente fala muitas vezes em posicionamento, limite e não, da gente se posicionar. Mas e quando é a outra pessoa que se posiciona? Eu tive uma questão em uma amizade minha muito forte. Porque eu tinha uma amizade que a gente, né, tinha uma amizade que seguia daquela forma, daquele jeito. E em determinado momento da minha vida, aquela pessoa começou a se posicionar de uma forma diferente comigo. E aquilo foi um choque, porque ela colocou limites. E aquilo foi um choque pra mim. Eu não soube lidar bem com aquilo. Foi um momento muito marcante na minha vida. Porque eu não soube lidar com limites. E aí tá uma grande questão também minha, na minha jornada, na minha caminhada. Eu fui uma criança e fui uma adolescente com muito problema com o não. Então eu não gostava de escutar não das pessoas. E quando eu escutava um não, eu virava um bicho. Foi a constelação que me curou disso. Então a constelação veio, né? A constelação veio e junto com ela veio um processo muito grande com isso, assim, né? Da gente aprender sobre limites, sobre os nossos limites. Oi, Marla, tudo bem? Doula também. Sobre limites nas nossas relações. E aí, eu tinha uma dificuldade muito grande quando alguém colocava limite pra mim. E eu fui muito rebelde com o não em muitos momentos da minha vida. Eu fui muito rebelde com esse não. Oi, Adri, tudo bem? Tudo certo? Então, quando a minha mãe, meu pai, né, principalmente minha mãe, quando minha mãe falava um não pra mim, meu Deus, pra mim era um absurdo. Como assim eu tô escutando um não? Aí, com a constelação, eu fui entender sobre hierarquia. O que é hierarquia, gente? Maior e menor. Pai e mãe sempre vai ser maior do que nós. Quando a gente passa por cima do pai e da mãe, quando a gente acha que a gente é maior que o nosso pai e que a nossa mãe, aí, ó, a vida cobra. E cobra caro. Entende? Esse foi o meu processo. Eu não aprendi em casa, eu não soube receber o limite da minha mãe, eu não soube receber o não dela. O que a vida fez? Então tá, então eu vou te levar relacionamentos amorosos e eu vou te levar amizades pra tu aprender com as pessoas sobre limite. Porque o que a gente não vai aprender lá em casa, a gente vai aprender na vida. E eu vou te dizer que, claro, né, depende muito do sistema, né, gente? Depende muito do sistema familiar que a gente vem. Mas muitas vezes, se tu tem uma mãe e um pai um pouco mais amorosos, né, um pouco mais, vamos dizer assim, que eles estão mais equilibrados dentro deles, né, eles vão te passar isso de uma forma mais amorosa, mais leve do que a vida. Né? Pelo menos no meu caso foi assim. Não é todos os casos, tá, gente? Na verdade, sim, tem muitos casos que não é assim. Tem muitos casos que muitas vezes a vida vai ser muito mais doce do que era no teu sistema, né? Contigo. Então, o processo do limite, do não e do posicionamento, ele não é só sobre a gente se posicionar. É sobre as outras pessoas também. E como que a gente lida com aquilo. Quando alguém fala não, tu acha que a pessoa é arrogante porque ela tá falando não pra ti? Ou tu entende que não, peraí, aquilo é um limite dela, ok, faz parte. Demorou até eu passar por esse processo, entender, assim, o que eram os limites, assim, né? E aí eu tive o processo de como eu colocar isso. E tem muitas pessoas que elas vão ter muito problema quando é o ponto de elas colocarem por quê, gente? Porque quando a gente vai falar não, quando a gente vai se posicionar em relação a algo, quando a gente vai trazer limite para alguma questão na nossa vida, a gente vai ter que entender que muitas vezes a gente vai ser mal visto por aquilo. Assim como muitas vezes a gente já julgou alguém que se posicionou na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente se posicionar, dizer um não, botar um limite, a gente também vai ser julgado.
E essa é a grande questão, não sei pra vocês, mas pra mim já foi uma questão muito grande, que é o quê? Eu vou talvez perder a validação daquela pessoa. Por quê? Porque eu vou deixar de agradar ela. Por isso que a gente tem que estar firmado em nós mesmos, porque se a gente não tiver, a gente vai viver uma vida buscando validação, aprovação, pra gente agradar as pessoas ao nosso redor. Ai, Aline, nossa, tu falando assim parece super fácil. Parece, né? Falando, gente, é uma beleza. Nossa, como é fácil falar. E fazer. E no dia a dia. Muitas vezes é o quê? Desafiador. Digo isso porque pra mim, né, é um processo assim. Tem pessoas que gente, vou te ser bem honesta, tem gente que não tem problema nenhum com isso. Tem gente que não tem vergonha, tem gente que não tem medo, tem gente que vai lá, se posiciona, fala não, sabe? Bota a cara, né? Bota a fuça. Bota a fuça. Uma brincadeira, né? Bota a fuça e nunca teve. Tem gente que nunca teve problema com isso. Eu já fui uma pessoa que já tive um pouco de problema com isso. Né? Já tive, mas hoje em dia é um pouco mais leve pra mim. É um pouco mais leve pra mim. Me posicionar, dizer não. Às vezes vem aquele pezinho, sabe? De putz, mas aí como que a pessoa vai me enxergar? Como que a pessoa vai me enxergar quando eu colocar limite? Como que a pessoa vai me enxergar quando eu falar não? Como que eu vou ser visto por aquela pessoa? Aí a gente tem que o quê? Se reeducar. Buscar autoconsciência. Que é o quê? Tá, ok, eu tenho controle sobre isso? Não. A gente não tem controle sobre a reação das outras pessoas. Mas a gente tem controle sobre as nossas relações. Relações não, reações. Né? A gente não tem controle sobre a outra pessoa, mas a gente tem controle sobre nós. Então não. Talvez tu vai te posicionar, talvez tu vai falar não. Talvez tu vai colocar limite em alguma questão da tua vida e tu vai ser julgado por aquilo. Mas aí cabe a ti se manter leal a si mesma. Senão, tu vai ser aquela pessoa que tá sempre se desdobrando, né? E usando máscaras, porque sim, quando a gente quer agradar demais, sabe? Quando a gente quer demais isso, a gente é falso pra caramba, gente. A gente é falso pra caramba. E eu falo isso me colocando também, porque muitas vezes eu já... Ai, não, tá tudo bem. Quando no fundo não tava tudo bem, sabe? E aí a gente se torna uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa. E eu não tô falando sobre mentir, sobre ser mentirosa para com as outras pessoas. É sobre ser mentirosa com si mesmo. Muitas vezes a gente tá mentindo pra nós mesmos. Entende? E aí é um processo. Da gente passar por isso. Até quando? Até quando? Eu vou dizer sim pro outro e um não pra mim? Eu tô mentindo pra mim mesma. Porque a máscara, a mentira que a gente veste, coloca pras outras pessoas, não é sobre as outras pessoas. É sobre nós. Porque no fundo, tu sabe que tu tá usando máscara. E aí tu sabe que nem tu pode confiar em ti mesma. E isso é o que destrói. Não é sobre o outro, é sobre nós. Nunca é sobre as outras pessoas. É sempre sobre nós. Só que, para eu aceitar isso, eu vou ter que tirar a culpa que eu coloco no colo das outras pessoas. Entende? Eu vou ter que tirar a culpa que eu coloco no colo das outras pessoas. E aí? E lidar com isso. Em tirar a responsabilidade, né, do colo das outras pessoas. Porque daí a gente sempre se coloca nessa postura de encontrar culpados. E aí a gente não se posiciona. Entende? Porque se eu tiver que me posicionar, eu vou ter que ter autorresponsabilidade pelo meu não, pelo meu limite, pelo meu posicionamento. Se eu não tenho autorresponsabilidade pelo meu não, pelo meu limite, pelo meu posicionamento, eu tô tocando essa responsabilidade no colo de quem? Entende? E isso tudo é um processo que a gente vai vivendo. Gente, não é do dia pra noite que a gente sai da vítima, não.
Eu tô no caminhada do autoconhecimento há 7 anos, fazendo 7 anos que eu entrei nisso, que eu tô trilhando essa caminhada. E todos os dias eu tenho processos nessa questão, né, de buscar autoconsciência, de, peraí, eu tô terceirizando o meu posicionamento? Eu tô terceirizando o meu limite? Eu tô terceirizando isso aqui? Tô colocando a culpa nas outras pessoas? Ou eu tô assumindo? Não, isso aqui foi cagada minha. Isso aqui fui eu que disse sim demais. Fui eu que não me posicionei. Fui eu que não coloquei limite. Porque senão a gente, muitas vezes a gente entra, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas, por exemplo, assim, a gente não se posiciona em alguma questão, a gente não fala não, a gente bota a máscara, né? Pra agradar, pra ser bem visto, pra, né, apaziguar, a gente coloca essa máscara ali, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a gente coloca aquela máscara ali pra ser bem visto, pra agradar, pra isso, pra aquilo, e aí depois, quando talvez aquela pessoa, aquele chefe, aquele parente, aquele amigo, talvez quando aquela pessoa não retribui do jeito que a gente gostaria, a gente pensa assim, nossa, mas quantas vezes eu fiz tal e tal coisa? Isso já aconteceu comigo, gente, em relacionamento. Falava, nossa, mas olha tudo que eu fiz por fulano, por Beltrano, olha tudo que eu fiz. Ok, mas quem disse sim querendo falar não fui eu? Então a responsabilidade de quem não colocou limite na situação foi minha. Ai, pega nos dedos daí, né? Puta merda, não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. Mas, putz, grila. Era eu que devia ter colocado o limite? Pois eu não coloquei. Eita, ererê. Não posso mais colocar isso no colo da outra pessoa. E aí? Pois é, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Se quiserem ir comentando aí embaixo, falando sobre alguma situação, alguma dúvida, né? Alguma questão com vocês podem ir colocando aqui, né? E aí, a gente, dentro da sistêmica, a gente olha para isso de algumas formas, né? Dentro da sistêmica, a gente trabalha com o nosso lado feminino e masculino, que seria a nossa mãe e nosso pai dentro de nós. Aline, como assim lado feminino e lado masculino, tá? A gente tem um lado que naturalmente vai ser mais acolhedor, mais amoroso, e a gente tem outro lado dentro de nós que naturalmente vai ser mais rígido, vai dizer um não, né? Enquanto o feminino ele é o sim, o masculino ele é o não. Dentro de nós. Aí, Aline, então tá... Deu um negócio aqui na tela, gente. Voltando. Então, Aline, tu tá me dizendo que... Gente, perdi o fio da meada aqui. Deu uma notificação na tela e aí eu perdi o fio da meada. Mas eu tava falando sobre feminino e masculino, né? Então, tu tá me dizendo, Aline, que o homem tem masculino e a mulher tem que ser feminina e é isso? Não, gente. Todos nós temos as duas forças dentro de nós. Uma mulher, ela não pode ficar só no feminino. Um homem, ele não pode ficar só no masculino. Porque a gente tem as duas forças dentro de nós. E a gente tem que saber administrar essas duas forças dentro de nós. Entende? Então, enquanto o meu feminino é o meu sim, o meu masculino é o meu não. Geralmente, pessoas que têm a questão, o medo de se posicionar, o medo de dizer não conseguir ser mal visto, essas questões de, né, colocar a fuça, que nem eu brinco, de colocar a fuça, geralmente são pessoas que têm questões com o seu masculino interno. Por quê? Não se posiciona. E aí não tomou essa força do seu masculino interno. Agora, pessoas que são extremamente rígidas, que daí vão pro excesso disso, né? Não tem flexibilidade nenhuma, e é isso e aquilo. Já entrei nessa sombra, né? Vou ser bem honesta com vocês, já entrei nessa sombra, já fui muito rígida. Já fui muito do
isso é isso e deu. Não tem mais. É pá, pá, pum. Já fui assim. Excesso de masculino. Precisa do quê? Do feminino. O feminino, ele é a dança, entendeu? O feminino, ele é, olha, mas tem outro ponto de vista. A gente pode ver de outra ótica. Né? O feminino, ele é o que? A flexibilidade. O feminino é as águas dentro de nós. A água, ela não é rígida. Ela é totalmente flexível. Entende? Então, quando a gente fala sobre o limite, sobre o posicionamento, a gente está falando sobre a nossa energia masculina. Quando a gente fala sobre a nossa energia masculina, qual foi a primeira visão masculina que tu teve na tua vida? Aí a gente traz a sistêmica. O pai. O pai. O pai é o primeiro arquétipo masculino que a gente... arquétipo não seria a palavra, seria a figura, né? A primeira figura masculina da nossa vida é o pai. Como que foi o pai? O pai foi ausente. Ok, temos que olhar para isso. Como que foi o pai? O pai foi rígido. Temos que olhar para isso. Como que era o pai? O pai era um homem fraco, não se posicionava. Temos que olhar para isso também. Por quê? Porque se ele foi a primeira figura do masculino que eu tive na minha história, isso fala sobre como eu levo o meu masculino dentro de mim. Por quê, gente? Porque a gente aprende através do que a gente vê nas outras pessoas, no nosso sistema familiar, nas nossas amizades, nos nossos vínculos, nos nossos ciclos, né? Círculos, né? De pessoas, na nossa ambiência. É ali que a gente tira as nossas figuras, né? A mesma coisa o feminino. Como que era o meu feminino? Como que era essa mãe? Como que foi a primeira imagem de feminino que eu tive na minha vida? Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite, querida. Como que era a primeira imagem de feminino que eu tive na minha vida? Como que era a primeira imagem que eu tive de masculino na minha vida? Isso vai me dizer muito sobre como que eu vou me posicionar ou não na minha vida. Entende? Então, por exemplo, eu tive um afastamento do meu pai muito grande. Depois do divórcio dele e da minha mãe, eu tive um afastamento do meu pai muito grande. Ou seja, aconteceu uma lacuna muito grande de pai na minha vida. Oi, Thaís. Tudo bem, querida? Boa noite. Entende? E é óbvio que isso gerou consequências na minha história. Na minha relação comigo mesma, principalmente na minha relação com os homens. Como que era o primeiro homem da minha vida? Quais são as crenças que eu carrego de como são os homens? Isso vai atrair? Isso vai atrair, não. Isso vai desaguar, né? Isso vai refletir em como eu enxergo os homens na minha vida. Né? Como que era a minha mãe? Como que era o relacionamento meu com a minha mãe? Eu brigava muito com a minha mãe. Eu tinha uma rivalidade muito grande com a minha mãe. Não suportava minha mãe, não me dava bem com a minha mãe. Provavelmente tu vai ser uma mulher ou um homem que vai ter questões com mulheres. Por quê? Porque a tua primeira imagem de feminino está implantada lá no teu subconsciente. E aquilo vai ser espelhado. A gente vai espelhar, a gente vai o quê? Projetar. A gente vai projetar isso na nossa vida. Eu já vi uma mulher falando assim, mulher é bicho ruim, mulher é mentirosa, mulher é isso. Eu escutei já pessoas falando isso. Porque mulher é isso, mulher é aquilo, né? E um monte de julgamento. Aí eu fui lá, oi Luiz, tudo bem? Boa noite. Mulher é isso, mulher é aquilo. Os julgamentos lá do sistema. Tu comprou aquilo pra ti. O que tu acha que tu vai atrair na tua vida? Mulher é tudo falso, mulher é tudo mentirosa. Provavelmente tu vai atrair muitas amizades falsas. Porque tu já tem a crença dentro de ti. E a tua vida, ela vai ser uma tela do teu inconsciente. Aline, mas eu não tenho consciência sobre isso. A gente não tem consciência sobre 95% do que a gente realmente é. A nossa consciência, ela é 5%. É que nem um iceberg.
5% de consciência, aquela pontinha lá, é o que a gente acha que a gente sabe. Mas no fundo a gente não sabe nada, gente. E eu vou te dizer, a gente vai morrer aqui na Terra com muita coisa ainda oculta, né? A gente vai morrer sem saber muita coisa sobre nós mesmos. Porque esses 95% inconsciente exige muito autoconhecimento, muito autoolhar, muito mergulho interno para tu compreender quais são as questões que tu carrega dentro de ti que fazem tu viver aquilo. Entende? Então, por exemplo, eu tive isso com mulheres, eu tive isso com homens também, por conta, né, das crenças que eu carregava dentro de mim. E isso influenciava muito no meu posicionamento, nos meus limites também. Como eu disse, eu vim de um sistema, né? A minha mãe era uma mãe muito salvadora. Então, a minha mãe, ela sempre foi aquela que ajudou todo mundo, que foi muito boa pra todo mundo. A minha mãe sempre foi essa pessoa, né? Só que eu, em alguns pontos, eu vim diferente dela. Porque eu sou uma pessoa que, sim, eu tenho uma generosidade de espírito, eu tenho uma coisa de entregar algo bom pra alguém. Mas a questão é que talvez eu não vá entregar da forma que a pessoa imagine. E aí, ou eu vou vestir uma máscara e fingir, ser falsa, né? Fingir que eu sou algo pra aquela pessoa e não me posicionar, não colocar limite. Ou então eu vou me posicionar como verdadeiramente eu sou. Aline, mas eu não sei quem verdadeiramente eu sou. Então a gente precisa do quê? De autoconhecimento. Preciso mergulhar dentro de mim, preciso me conhecer, entender quem eu realmente sou, qual é a minha essência, para eu agir e me posicionar de acordo com aquilo que eu realmente sou. É o que eu falo, gente, sem autoconhecimento não existe nada na nossa vida. Limites. Ai, Aline, tá, mas e se eu nem sei quais são os meus limites? Eu preciso me conhecer. O que faz bem, o que não faz, o que eu gosto, o que eu não gosto. Para eu aprender a me posicionar, para eu aprender a colocar limites, né? A nossa raiva também, ela tá muito a serviço disso. Nossa, entrei num ponto maravilhoso agora. Vamos falar sobre raiva? Gente, maravilhoso. Maravilhoso, vamos falar sobre raiva. Que bom que eu peguei esse fio da consciência aqui. Vamos falar sobre raiva, então. E se eu falar que a raiva não é algo ruim? Uau, como assim? Raiva é algo ruim? E se eu falar que a raiva não é ruim? Como assim, Aline? Me explica isso aí. Como assim? Me explica. Raiva não é ruim. Como assim? Claro que é ruim. Quantas vezes a gente já escutou na vida, né? Sentir raiva é feio. Sentir raiva não é feio. Agora, a atitude que eu tenho diante do sentimento que eu estou sentindo, aí sim vai ser algo bom ou ruim. Agora, tu passar pela emoção não é o problema. A questão é o que eu faço com o que eu sinto. Eu sinto raiva de alguém, aí eu vou ficar o quê? Sentada emanando a raiva. Ai, raiva, ódio da pessoa, raiva da pessoa, ódio da pessoa. Gente, lei universal. O que eu tô entregando vai voltar. Já aconteceu muito comigo. Eu sentir raiva de alguém e raiva, isso e aquilo, as coisas ruins começar a chegar pra mim, e eu, meu Deus, como assim? Por que isso aqui tá chegando? Por quê? Porque eu tô emanando. As coisas ruins vão chegar até ti. Porque tu tá emanando coisa ruim. É sobre ter autorresponsabilidade sempre. Entende? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a raiva, porque a raiva ela tá totalmente relacionada com limite, com posicionamento e com o não. Quantas vezes a gente vai viver uma situação, vamos dizer assim, ruim, horrível, por muito tempo da nossa vida, e só quando a gente tá estourando de raiva daquela situação, a gente vai começar a fazer diferente e se posicionar. A raiva, ela é um sentimento que ela vai mostrar pra nós, ó, opa, aqui é o meu limite. Fulano infringiu o meu limite. Aí tu sente, sabe? A irritação, a raiva. Ok, o que essa raiva tá querendo me mostrar? Eu tenho que me posicionar aqui? Eu tenho que falar não? O que eu tenho que fazer aqui? Entende? Todas as nossas emoções são professores e professoras, tá? Culpa, raiva, ódio, ressentimento, alegria, tudo isso, professor e professora. Grava essa informação.
Oi, Cris, tudo bem? A raiva, né? Tudo isso é professor. Todas as nossas emoções são professores e professoras da nossa vida. Quando a gente fala sobre posicionamento, sobre limite, sobre não, geralmente o primeiro sentimento que vai vir pra gente aprender a se posicionar ou pra gente aprender a dizer não é a raiva. Tá? E pode ser de pessoas? Pode ser de pessoas, mas também pode ser de situações, não necessariamente de pessoas. Aline, como assim? Não entendi. Eu sei o que é sentir raiva de alguém, mas agora eu não tô entendendo o que é sentir raiva de uma situação. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Em 2023 eu tive um processo de depressão. Eu fiquei uns 3 meses. Eu tive... Tudo certo? Tudo certo? Então, em 2023 eu tive um processo de depressão, tá? Fiquei 3 meses, assim, ó, trancada dentro de casa, trancada dentro do quarto, não conseguia conviver com ninguém, não queria ver ninguém. E eu tava aqui, ó, numa neurose, numa tristeza, numa coisa, assim, ó, bizarra, tá? Em 2023. Então, e numa raiva também. Mas o que acontece? Eu só saí da depressão por quê? Porque eu senti raiva. Aí a gente começa a entender. Era um sentimento que estava a serviço de me tirar do fundo do buraco. Por quê? Porque eu comecei a sentir raiva da situação que eu tava. Desculpa o palavreado, tá, gente? Eu falo uns palavrão às vezes. Eu pensava, puta que pariu. Não aguento mais essa situação. Não aguento mais estar neste buraco. E aí eu senti raiva. E foi a raiva que me impulsionou a sair do buraco que eu tava. A raiva foi ruim? Não. Ela foi maravilhosa. Se eu não tivesse sentido raiva do buraco que eu tava, eu não tinha saído dele. Entende? Então é pegar a emoção, sentir a raiva. O que eu faço com ela? Porque a emoção, ela vai ser neutra. Agora, o que tu vai fazer com ela, aí diz respeito a ti. Entende? Aí vem o posicionamento, aí vem o limite, aí vem o não, né? Eu preciso estourar e brigar e isso, para aquilo. Não precisa disso, né? A gente pode dizer, olha, não, muito obrigada. Não, muito obrigada. Isso não. Ó, te agradeço, mas hoje não, né? A gente pode, isso é um processo pra mim também, né? Aprender a dizer não de uma forma amorosa, sem explodir. Porque muitas vezes a gente vai arrastando uma situação por muito tempo e aí chega um momento que a gente tá tão cheio daquilo que a gente estoura. A gente precisa estourar? Claro que não precisa estourar. É saber dosar os sentimentos. É o que eu disse, Cris. Sentir não é o problema. A questão é o que eu faço com o que eu sinto. Quando eu sinto tristeza, quando eu sinto raiva, quando eu sinto alegria. O que eu faço com o que eu sinto? Então, assim, eu não sei, né? Mas eu já tive, assim, processos de sentir raiva de alguém. Ou então de sentir raiva de uma situação. Eu trouxe aqui a questão de sentir raiva da depressão, né? Que eu tive em 2023. Foi um buraco que eu me enfiei lá em 2023. E aí a raiva me impulsionou para sair daquele buraco. Ok? Agora, Aline, não é sobre uma situação, é sobre uma pessoa. Já sentiram raiva? Eu já. Já aconteceu um momento da minha vida que eu senti raiva de algumas pessoas. Né? Senti raiva de algumas pessoas. E aí eu fui pensar, tá, mas por que eu tô sentindo raiva dessas pessoas? Boa. A ansiedade é um processo, já passei muito por esse processo, inclusive em alguns momentos ainda me pego, né? Passando por esse processo. Mas a ansiedade, ela é... O que é a ansiedade, né? Viver no futuro. A ansiedade é viver no futuro. E aí eu preciso buscar coisas que me tragam pra presença. A ansiedade é o medo do que vai acontecer ou não. É o receio, é sempre pensando lá pra frente. E quando eu tô lá na frente, eu não tô vivendo o agora. O que eu preciso fazer? Buscar coisas que me tragam pro momento atual. Tá, e agora? O que tá acontecendo aqui? Né? Eu vou te dizer que uma coisa que me ajudou muito foi o yoga, tá? Fiz yoga por um tempo na minha vida e me ajudou muito a me trazer mais pra presença. Porque eu já tive processo com ansiedade e eu descontava de 2 formas. Eu descontava ou na comida, a ansiedade,
Ou eu descontava nas minhas unhas. Então, meu Deus, gente, eu não tinha unha quase, de tanto que eu ruía a unha. Então, já tive esse processo também com a ansiedade, tá? De tu acabar descontando ela em algo. O grande remédio da ansiedade é a gente trazer pra presença. Porque se a gente for trazer uma análise, vamos analisar a ansiedade? Vamos. Ela é uma angústia, uma sensação do amanhã, do depois, do desconhecido, do... Meu Deus, o que é, né? Se eu tô na euforia, se eu tô passando por aquele sentimento, eu preciso me trazer de volta. Eu tô indo. A minha mente tá indo, minha mente tá lá na frente. Minha mente tá no medo, minha mente tá na preocupação. Eu preciso trazer a minha mente de volta. E aí, como é que eu faço isso? Voltando pra onde? Corpo. Voltando pro corpo. Porque quando a gente tá ansioso, a gente sai do corpo, gente. Quando a gente tá ansioso, a gente sai da presença. A gente para de sentir o nosso corpo. Pode perceber, quando tu tá ansioso, tu não sente teu corpo. Tu tá dentro do teu pensamento, da tua ansiedade, da tua emoção. Precisa voltar pro corpo. Então, uma das coisas que me ajudou foi... Precisa aprender não desligar. Não é desligar. É relaxar. É relaxar. Hoje, se eu fosse te perguntar o que mais te traz ansiedade? O que mais tu tem medo, tu tem ansiedade? Quais são os gatilhos da tua ansiedade? Quais são os gatilhos da tua ansiedade? Eu tinha uma época que eu não tinha nem gatilho, gente. Eu era ansiedade de pessoa, não existia linha, existia só ansiedade. Eu tinha um momento na minha vida que era só ansiedade, não existia mais nada. Hoje em dia não, hoje em dia tem a Aline e de vez em quando a ansiedade vem e eu, eita, o que tu tá fazendo aqui, bonita? O que tu tá fazendo aqui? Né? Então depende. Depende de qual. Aí a gente vai para uma análise mais pessoal, mais profunda também, né? Quais são os gatilhos da minha ansiedade? Os gatilhos da minha ansiedade é relacionamento? Os gatilhos da minha ansiedade é eu comigo mesma? Os gatilhos da minha ansiedade é o financeiro? Quais são os maiores gatilhos da minha ansiedade? Né? Eu vou te dizer que quando eu passei pelo processo da ansiedade, ele não tinha nenhum gatilho específico. Não era nem tipo, um gatilho específico. Tudo me gerava ansiedade. Tudo que eu pensava me gerava ansiedade, né? Aquela sensação de tem que ser pra amanhã, tem que ser pra logo. Tudo me gerava ansiedade naquela época. E eu comecei a curar aquilo trazendo presença pro meu dia a dia, né? Entendendo o tempo das coisas. Gente, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vocês veem que eu era tão pinote antes do autoconhecimento, tá? Que eu tinha ansiedade em saber se eu conseguiria amamentar ou não o meu futuro filho, tá? Que eu penso em ter, sei lá, com 28 anos. Cara, olha isso. Isso é uma falta de presença muito grande. Gente, eu juro, eu chorava e pensava assim, meu Deus, será que quando eu for mãe eu vou conseguir amamentar? Eu chorava, entrava numa ansiedade, um desespero de saber se eu ia conseguir ou não. Sendo que eu só pensava em ser mãe mais pra frente. Olha, pra vocês verem, né? Loucura que a nossa mente não faz. Aí eu comecei a curar isso vivendo o momento presente. Trazendo a minha consciência pro meu presente momento. Porque a ansiedade faz a gente viver lá na frente. Tô pensando no que vai acontecer. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Vou dizer uma coisa pra vocês. O que ajuda muito também é ter fé. Ai, Aline, vai falar de Deus agora? Vai falar de fé agora? Não precisa ser de Deus. Fé em ti mesmo. Fé na vida. Fé no que, não, peraí, eu vou passar por tal dificuldade na minha vida. Tô criando a ansiedade, tô criando uma cena ruim, vamos dizer assim. Tô criando um futuro, um problema que eu nem sei se vai existir. Tá, mas peraí. Eu confio em mim? Porque se eu confio que eu vou dar conta de algo, isso é fé. Isso é fé em si mesma. Né? Deixa eu pensar, assim, sobre processos de ansiedade que eu vivi, por exemplo, há pouco tempo. Recentemente, eu saí de casa. Fé é muito importante.
nossa, acalenta o coração de uma forma... Claro, quem acredita em Deus, acredita em algo maior, aí, nossa, traz muita paz pro coração, né? Mas tem gente que não acredita. Então, é o que eu digo, não precisa ter fé em Deus, não precisa ter fé em algum orixá, em algum guia. Tu tem fé em ti mesmo? Porque se tu tem fé em ti mesmo, a gente já tem muita coisa que a gente pode solucionar com isso. A fé é o ato de acreditar em algo, na força de algo. Pode ser na minha própria força, né? Eu gosto muito de trazer a questão da espiritualidade. Então, acho bem importante, assim, a gente acreditar em algo, né? Além do que nós. Isso não é sobre crença, religião, nem nada, tá, gente? Porque eu acredito que é uma força só, né? É uma força só. A gente crendo nisso tá ótimo. A última vez que eu tive um processo, assim, de ansiedade bem forte, faz pouco tempo que eu saí de casa. Então, eu tava muito ansiosa. Eu lembro que eu passei por um processo de ansiedade, porque eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser dar conta de casa, casamento, carro, né, relacionamento, meu relacionamento comigo mesma, e a gente tem que cuidar do corpo, aí eu tenho que trabalhar, Nossa senhora, comecei a entrar num negócio assim de ansiedade e eu comecei a me questionar, tá, mas peraí, por que eu tô vivendo isso? Eu tô vivendo isso por quê? Porque é um processo que eu preciso passar agora, pro meu autodesenvolvimento, né, pro meu crescimento, pra uma realização de sonho, é um processo que eu preciso passar agora. Se eu estou passando e indo viver esse processo agora, não é por acaso. Se a vida tá me trazendo esse processo é porque eu tô pronta pra ele. Talvez ainda eu não veja a força que eu tenho. Mas esse processo só está acontecendo porque eu tô pronta pra viver ele. Então, se Deus acredita que eu sou capaz de passar por isso, eu vou ter ansiedade e medo de que eu não vou conseguir passar por isso? Né? Então, é que eu sempre acabo falando de Deus, né, gente? Eu sempre acabo falando da espiritualidade, porque é uma coisa muito forte, assim, em mim. Mas, pra quem acredita, né? Mas, o processo da ansiedade, ele tá muito relacionado com o medo, né, também. E o medo, ele é a insegurança da gente, às vezes, não dar conta, da gente não saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. E aí eu roo a minha unha. Antes nossa senhora, gente, minha ansiedade ia toda na comida. Nossa senhora. Vocês não têm ideia. Nossa. Mas assim, a minha ansiedade ia toda na comida. Toda na comida. Eu me perguntava, tá, eu tô comendo porque eu tô com fome ou eu tô comendo uma emoção minha? Ah, eu tô comendo uma emoção. O que eu vou fazer com isso? Por quê? Solucionar não vai, né? A gente descontar nossa ansiedade em alguma coisa não vai solucionar. Talvez vá anestesiar. Que eu acho muito difícil também. Talvez vai remediar. Remediar pode ser? Ok. Aí eu vou lá, desconto a minha ansiedade naquilo. Eu desconto ela ali na comida, que nem eu fazia, né? Na comida e nas minhas unhas. Nossa, eu ruía minha unha assim, ó. Jesus, gente, chegava a sangrar meus dedos. Então assim, eu desconto naquilo, mas aí passa? Não passa. Depois eu vou ter que lidar com ela de novo. Eu já fiz muito isso. Bate aí. O clube de quem já foi muito ansioso. Exatamente, é temporário. É temporário. Eu era na comida. Nossa, eu era na comida. Aí meu Deus, nossa senhora, eu comia. Até estourar. A ansiedade passava? Não passava. Eu terminava o prato e ela voltava. Ai, que merda. Né? Vixe Maria, achei que eu ia escapar de ti, tá ela aqui. O que me ajudou muito foi, eu não vou negar, né, gente? O que me ajudou muito foi a fé, foi a espiritualidade, né? Isso me ajudou muito, porque a gente aprende a confiar mais. Porque a ansiedade, ela tá muito relacionada, gente, ao medo, à incerteza, à insegurança. E a gente aprende a confiar mais. A confiar na vida, a confiar em Deus, a confiar na gente. E aí a gente relaxa. Porque a ansiedade, ela não nos deixa relaxar. Quando a gente traz presença, quando a gente traz paz, quando a gente traz, né? Quando a gente traz a nossa consciência de volta para aquele momento, o que acontece? A gente
relaxa, a gente solta. E aí a gente precisa ir mais fundo nisso, né? O que me gera ansiedade? O que me gera ansiedade? De onde... Quais são os gatilhos da minha ansiedade? Né? Tem pessoas que é o dia inteiro. Tem gente que vive a ansiedade. Aí é outra questão. É outra forma da gente olhar pra isso. Tem gente que é só na questão financeira. Que tá tudo bem, mas aí pensou na questão financeira, pá, ansiedade. Né? Então também tem pontos específicos da gente olhar pra isso. Outra coisa, sistêmico. Vamos olhar pra sistêmica? Vamos olhar pra família? Como era o pai e a mãe? Como era o ambiente que eu vim? O ambiente de onde eu vim era um ambiente ansioso? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu não via minha mãe como uma mulher ansiosa, mas o meu pai é mais ansioso. Meu pai, ele tem mais ansiedade. E aí, muitas vezes a gente traz aquilo. Por quê? Porque foi uma imagem lá da minha infância. Aí o que eu faço? Eu trago aquilo pra minha vida. Entende? E aí o quanto eu tenho que fazer o processo de entender quem eu sou e qual é o padrão que eu tô repetindo do meu sistema. Né? Então eu vi muito isso, por exemplo, no meu pai, tá? No meu caso era um ambiente de muitas brigas. Do teu sistema familiar era um ambiente de muitas brigas, ok? O quanto o quanto a tua criança interior se sentiu ansiosa? O quanto a tua criança era ansiosa por causa das brigas? Eu também passei, né, na minha infância algumas brigas de onde eu vivia e tudo mais. Então assim, o quanto a nossa criança se sentiu ansiosa naqueles momentos? Se sentiu muito ansiosa. E o quanto eu ainda estou vivendo com essa criança ferida dentro de mim. No fundo, não é tu que tá sentindo ansiedade. É a tua criança lá de 3, 4, 5, 6 anos que ainda tá dentro de ti, vivendo trauma. Precisa fazer o quê? Um autorresgate. Precisa olhar pra dentro, buscar essa criança, né? Pode ser por uma visualização, pode ser numa constelação, pode ser numa sessão de terapia, né? Uma sessão com psicólogo, terapeuta, Os cachorros latindo aqui. Os cachorros tão ansiosos. Vamos fazer terapia nos cachorros? Os cachorros tão ansiosos. Só de falar nisso, meu coração já disparou. Estou fazendo. Que bom. Que bom. Que bom que tu tá fazendo. E agora o mais importante, que aí também pode gerar, né? A gente quer curar a ansiedade. Aí a gente começa a fazer terapia pra curar a ansiedade. Daí a gente fica ansiosa em curar a ansiedade. Putz, grila. Olha o círculo que isso fica girando. Olha o círculo. Né? É uma roda. Fica ali girando. Então o que eu faço? Eu respiro. Eu tenho que primeiro aceitar que as coisas não vão ser no meu tempo. Sim, é uma jornada, é uma caminhada. Primeiro ponto, eu tenho que aceitar que é uma jornada e uma caminhada, o meu processo de cura. Primeiro ponto é a aceitação. Eu tenho que aceitar o meu processo de cura. Porque se eu fico negando o meu próprio tempo, né? Gente, quando eu era adolescente, eu queria fazer uma tatuagem que é dê tempo ao tempo. Acho lindo essa frase, né? O quanto eu estou dando tempo ao meu próprio tempo de autocura. Porque aí tu sente ansiedade, tu quer curar a ansiedade, e aí tu tá ansiosa por querer curar a tua ansiedade. Olha o círculo vicioso que isso é. Primeiro ponto, respira, calma. Respira fundo. Toda vez que tá ansiosa, respira. Eu geralmente, quando eu tô ansiosa, eu gosto de fazer mantra, japamala. Eu gosto de fazer yoga. Nossa, o yoga... Nossa, quer ver assim, ó, tirar com a mão a ansiedade é o yoga, gente. Meu Deus, eu começo a fazer aqui, ó, tua mente acelerada. Mente acelerada. Às vezes a ansiedade, ela não é nem de um trauma, ela é de hábitos. Passa o dia inteiro, às vezes, consumindo conteúdo na internet. É muito rápido, é muito vídeo, é muita informação. Tua cabeça tá lotada daquilo, tu precisa esvaziar, precisa relaxar. Tirar o excesso de estímulo.
na tua vida, na tua mente, né? Pra trazer mais presença. Primeiro ponto, aceitar. Aceitar que é uma caminhada, aceitar que é uma jornada. Não vou curar do dia pra noite. Gente, sério, saiam da ilusão. Não é do dia pra noite, gente. Não é. A autocura não é do dia pra noite. Por isso tem muita gente que foge. Por quê? Porque não consegue sustentar o tempo do processo. Entende? Então a gente tem que aceitar que, ok, eu tenho que estar em paz com o fato de que pode levar um tempo pra eu me curar. Porque se hoje eu sinto ansiedade e amanhã eu já não quero mais sentir calma, que é um processo. Pra mim foi um processo. Fiz yoga presencial durante 2 anos. Eu fiz meditação. Pra mim era... Meu Deus, meditação. Jesus. Gente, no início. Socorro, eu comecei a fazer em 2020. Tá? Meditação. Pra mim era muito difícil. Não sei se vocês são assim, mas já tiveram esse processo da mente acelerada? Nossa Senhora. Minha mente era assim, tagarela, tá? Minha mente não parava de falar. Meu Deus. Era 30 mil assuntos ao mesmo tempo, minha cabeça era só tu. E se hoje eu não me policiar, a minha mente volta a ser assim. Tá? Não trabalhamos com perfeição aqui, tá? Trabalhamos com sombra e luz. Então, assim, não sou perfeita, não curei tudo 100%. É um processo. Porque eu me apaziguei com o tempo da minha própria cura. Porque eu sei que leva tempo, eu sei que não é do dia pra noite. Faz parte do processo. Fazem 7 anos que eu tô na caminhada do autoconhecimento. Aí em 2020 comecei a fazer meditação. O quê? Ai, Aline, é tu. O quê? Não entendi. Quanto tempo se leva pra adoecer? Não se vira do dia pra noite. Não existe pílula pra isso. Gente, é isso aí. Menino, adorei isso aí. Quanto tempo se leva pra adoecer? Quanto tempo tu nutriu a ansiedade dentro de ti? Quanto tempo tu foi alimentando isso dentro de ti? Isso enraizou tanto... Oi, Rafa, tudo bem? Tudo certo? A faladeira. Sim, a faladeira. Mente faladeira. Jesus amado, viu? Gente, minha prima, tá? A Cris é minha prima, tá? Ela me conhece desde pequena. Matraca, gente. Sempre fui uma matraca. Eu nunca fui uma pessoa muito silenciosa, não. Oi, tudo bem? Nunca fui muito silenciosa, não. Minha mente era aqui, ó. Tuf. Daí, eu vou dizer pra vocês o que eu fiz, tá? 2020, eu comecei a fazer meditação, só que eu tinha uma dificuldade muito grande de silenciar a minha mente, porque a minha mente tava sempre aqui, ó, tuf, mente ansiosa. Então, excesso de pensamento também gera ansiedade. É a tua mente que tá, ó, é o tempo inteiro pensando em mil e uma coisa, isso e aquilo. Tem que começar a fazer um processo pra aprender a relaxar. Não é nem desligar, gente. Não é nem desligar. É relaxar. É tu pegar assim, ó, o volumezinho, sabe? Pensa que é um rádio, a ansiedade é um rádio. Vai lá e começa a baixar o volume dela. Entende? Foi isso que eu fiz. Então, assim, 2020 comecei a fazer meditação, mas a minha mente, ela era muito tinha dificuldade de parar. Aí, eu fazia o quê? Eu fazia meditação ativa. Não era nem ativa, é meditação guiada. Então, eu sentava e botava meditação. Pro quê? Pra eu conseguir fazer de alguma forma, porque senão eu não ia conseguir. Entendeu? Eita, tá dando uns brilhos aqui. Senão eu não ia conseguir. Aí tá, no início fui seguindo, fui fazendo assim. Aí depois de um tempo, eu comecei a botar só uma frequência. Só uma frequência, tá? Vou dizer pra vocês uma coisa que me ajudou muito, tá? Tela mental, uma coisa que me ajudou muito. É como se a nossa mente, a nossa consciência, ela fosse um rio. E os pensamentos, eles fossem o quê? Folhas. A ansiedade, ela nada mais é do que um rio cheio de folha. Por isso que a gente tá sempre, ó, pensando, ansiedade. E aí o pensamento traz sentimento e a gente fica naquilo. E aí eu imaginava o quê? Eu imaginava um rio
com aquelas folhas, que no início eram muitas, porque, né, mente tagarela, então eram muitas, e quando eu tava fazendo a meditação ali, eu silenciava, vinha um pensamento, aí eu me apegava no pensamento, aí aquilo estragava a minha meditação, aí vinha o pensamento, ok, veio um pensamento, eu respirava de novo, pensava, cara, é só uma folha no rio, deixa aí, sabe? Então eles vêm, mas eles também vão. O problema da ansiedade é que a gente se apega e a gente se identifica com aqueles pensamentos de um jeito bizarro. Então a gente tem que começar a parar de se identificar com aquilo. Entender que a gente não é a ansiedade. Bingo, bingo. A gente não é o que a gente sente. Tu não é a ansiedade. Pior coisa é a gente olhar pra alguém e falar assim, ó, eu sou raivosa mesmo. Eu sou preguiçosa. Eu sou ansiosa. Não, gente, ninguém é. A gente está. Porque se hoje eu posso sentir ansiedade e amanhã eu posso sentir paz, então eu não sou ansiosa. Hoje eu apenas estou ansiosa. Amanhã eu posso estar em paz. Então não te identifica com o que tu sente. Não te identifica com o que tu sente. Vou dizer pra vocês, sabe qual era um dos meus processos, assim? E às vezes não, né, gente? Até hoje eu passo por esse processo, a insegurança. Que também tem a ver com a ansiedade, né? Mas eu já não vejo isso como uma ansiedade muito grande, assim. Eu vejo mais como a questão da insegurança. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa insegura. Até porque eu tô fazendo terapia pra tratar isso, né? Eu tô me terapeutizando e buscando autoconhecimento pra tratar isso. Então eu não sou insegura. Tem momentos que eu estou. É diferente. Olha, só aí tu tirou a cola. Tu descolou. Tu entendeu que aquilo descola de ti. Entende? Então aí tem vários pontos. Fomos pra outro assunto, né, no meio da live. Mas ótimo, que bom que a gente falou sobre ansiedade. Tá? Que bom que a gente falou sobre ansiedade aqui. O campo levou a isso, então a gente tinha que falar sobre isso. Né? Ficar consciente no dia a dia, entender quais são os teus gatilhos, entender quais são os momentos que tu mais tá ansiosa, tá? Eu assim, ó, quando eu tô dirigindo por muito tempo, o trânsito, assim, ó, meu Deus, aquilo às vezes me dá uma descarga de cortisol no meu sangue, assim, ó, que eu fico muito ansiosa, irritada também. Aí eu tenho que o quê? Chegar em casa depois do trânsito, respirar fundo, né? Me permitir relaxar, trocar, entendeu? Tira aquilo que aconteceu, vai fazer alguma outra coisa, vai estudar alguma coisa, vai buscar algo que te tire daqueles pensamentos, né? A faladeira. Quanto tempo se levou pra adoecer? Eu sou campeã em fugir. Faz parte, gente. Faz parte. O nosso ego sempre vai querer fugir, tá? O nosso ego sempre vai querer fugir dos processos de cura. O nosso ego sempre vai querer fugir dos nossos processos de cura. Mas é porque ele ainda não entende, tá, gente? Porque se ele entendesse o quão libertador ia ser depois, menina, ele ia estar, olha, faceiro. Tava lendo aqui as mensagens que tinham subido, não tinha visto. Gente, alguém que tá aí na live tem alguma questão em relação a posicionamento? 21 e 21. A posicionamento, a impor limite, a dizer não. Se alguém tiver alguma questão em relação a isso, pode colocar aqui, tá? Ansiedade eu sei que é um processo também, tá? Posso bolar alguma coisa pra isso, gente, pra falar um pouquinho mais sobre ansiedade. Achei interessante, porque é algo, né, gente, mundial. É algo mundial. Hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia, excesso de telas, de vídeo, de informação, a gente nunca teve uma geração tão ansiosa quanto a gente tem hoje em dia. Porque é sempre novidade, é sempre estímulo, a mente tá sempre aquela loucura, né? Então a gente tem que aprender a silenciar um pouco. Tem estudo científico sobre isso, tá, gente? Não tô falando isso da boca pra fora, isso que eu vou falar agora. Mas contato com a natureza, gente. Contato com a natureza é muito bom
pra gente conseguir se livrar desses pensamentos ansiosos, sabe? Devolver, assim, sei lá, ir um pouco pro meio do mato, assim, sair, sabe, do trânsito, do celular, da rotina, da loucuragem do dia a dia, quando a gente tiver essa possibilidade, essa oportunidade. Exercício físico também é maravilhoso, né? Porque a ansiedade é excesso de pensamento, a mente tá aqui, uma loucura, o teu coração tá respondendo à tua mente, porque é isso. Começa a nutrir pensamento bom. Daqui a pouco tu tá sentindo coisas boas. Começa a nutrir a ansiedade aqui. Daqui a pouco tu tá sentindo ansiedade. Por quê? Porque o teu coração, ele vai revelar, vai trazer a emoção que os teus pensamentos geram. Entende? Então começa a mudar aqui, que tu começa a mudar o teu sentir. Por isso que a ansiedade, ela não é uma coisa... Não tem como eu dizer pé na terra. Coisa bem boa. Nossa, gente, coisa bem boa. Vou te dizer que assim, ó, esses dias não, faz um tempo já, também tava meio ansiosa. Quando tenho crise de ansiedade, o que me ajuda a voltar é ficar na natureza de pés descalços. Sim, gente. E isso, hoje em dia, é ciência, tá? Isso aí não é de, nossa, fulano é good vibes, fulano gosta de abraçar árvores. Não, gente, isso é ciência, tá? Já é comprovado cientificamente que quando a gente tá, nosso corpo biológico, né? Quando ele tá no meio da natureza, ele libera hormônios, tá? Hormônios que relaxam o nosso sistema nervoso, tá? Quando a gente tá na natureza, o nosso cortisol vai baixando, porque a ansiedade é cortisol no sangue. Ansiedade é cortisol no sangue. Então a gente se coloca em movimentos, em atividades que vão auxiliar com que a ansiedade diminua. Conexão com o agora, bota o pé na terra, te conecta com o agora, respira. Respiração. Enche teu pulmão e solta. Juro, fica parado ali, respirando por um tempo pra tu ver. Tu com certeza não vai sair disso da forma que tu começou. Hoje em dia, gente, vocês me lembraram de uma coisa, tá? Isso aqui foi uma terapia pra mim, essa live, tá? Porque tinha uma época da minha vida que eu fazia todo santo dia, eu botava ali no cronômetro 10 minutos e eu ficava 10 minutos de olho fechado só respirando. Eu começava o meu dia assim já. Nossa, o resto do dia já era muito melhor. A respiração sempre ajuda. Sim, sempre. E não é que, gente, não existe cura milagrosa, né? Que nem a Thaís disse ali em cima, não existe uma pílula pra isso. Não vai existir uma pílula que tu vai tomar e vai falar, uau, tirei minha ansiedade. Minha ansiedade não existe mais. Isso aí não existe, tá, gente? Isso aí não existe. Não existe. Se existir, passe contato. Mas não existe. Tá? Por quê? Porque é um exercício. É um exercício. A ansiedade, ela não vai sair do dia pra noite. Então a gente tem que começar a colocar na nossa rotina, a fazer com que a nossa rotina nos auxilie, né? A relaxar a nossa mente, a tirar esses pensamentos de ansiedade para que a gente se coloque mais na presença. Natureza ajuda muito, né? Respiração ajuda muito. Vou dizer pra vocês, tá? Que já aconteceu comigo de eu estar ansiosa, eu ir meditar e não passou. Eu ir pra natureza, botar meus pés na terra e não passou a ansiedade. Vou dizer pra vocês que isso já aconteceu comigo. Aí sabe o que ajudou? Eu peguei um caderno e comecei a escrever. Só botei pra fora. Toda aquela coisa mental e ansiedade que eu tava sentindo, eu escrevi ela. E aquilo que liberou. Então eu peguei um caderno e comecei a colocar todos os motivos do porquê eu tava ansiosa, o que eu sentia ansiedade, o que eu anseio, o que gera ansiedade, qual é o pensamento que vem na minha mente quando eu sinto ansiedade. Eu peguei um caderno, eu acho que deu mais de 2 páginas, tá? E grande, frente e verso. E botei, só descarreguei assim, ó, botei aquilo. Saiu de mim isso aqui, eu precisava tirar da minha mente, precisava passar pro papel. Entendeu? Isso me ajudou muito.
Mas o que mais me ajuda é o yoga, porque o yoga ele cansa o corpo. Ele faz tu tirar o foco daqui e vai pro teu corpo. E no final tu fica tipo assim, ó. Nossa, tu relaxa de um jeito bizarro, assim. Qualquer exercício físico, né, nos auxilia isso. Então tá, gente. 9h30 já. 9h30 já. Como minha prima lhe disse, né, faladeira, porque a bicha fala, a bicha gosta de falar, tá? Sou faladeira mesmo. Então, vou dando uma boa noite pra vocês. Antes de dar o boa noite, fica aqui, fica um pouquinho mais, tá? Fica um pouquinho mais, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês, né, que eu estou com um novo projeto de começar a dar aulões. Então, hoje, tu teve acesso ao quê? A uma live. A uma live online, ao vivo, aqui, tá? E aberta. Nos aulões que eu vou fazer, vão ser temas específicos. Tu pode trazer um tema diferente, que nem foi aqui, por exemplo, eu trouxe um tema e vocês trouxeram questões de vocês. Pode acontecer isso também, só que vão ser 3 horas. Não vai ser uma, não vai ser 2, vão ser 3 horas de encontro. E ali, tu vai poder falar, tu vai poder abrir tua câmera, né? E vai poder trazer alguma questão tua, compartilhar pra gente agregar um pouco mais. Ai, Aline, mas em grupo eu não me sinto confortável. Não me sinto confortável de fazer algum atendimento em grupo. Eu preciso de um atendimento individual. Não tem problema, eu também trabalho com atendimento individual, tá, gente? Então, eu também trabalho com atendimento individual. Trabalho com um acompanhamento único, exclusivo, que eu pego na tua mão, tu pega na minha e a gente vai caminhar juntas durante 12 encontros. Trabalhando coisas que vocês nem imaginam. Relacionamento amoroso, relacionamento familiar. A gente olha pra várias coisas, tá? Relacionamento com nós mesmas. Tudo com muita ótica sistêmica. Com a visão sistêmica, né? Então, se vocês se sentem prontas, preparadas, querem olhar para as suas próprias questões, porque a gente tem que estar disposta, né? A se olhar, se conhecer, se curar, né? Então, se vocês estão dispostas a isso, me chamem ali no privado que a gente pode trocar uma ideia, tá? Sobre isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Me acompanhem aqui nas redes sociais. Então, acompanhem as próximas postagens, né? Os próximos encontros, as próximas constelações. E caso vocês queiram, então, um acompanhamento individual, né, onde realmente eu vou estar ali auxiliando vocês e vocês vão ter aquele espaço seguro para trazer a questão de vocês, eu também estou à disposição, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, boa noite e qualquer coisa, entrem em contato.